O sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Tá queimando, tá queimando, tá queimando! Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando! Deixa queimar! Como foi nos dias de Elias. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e pelo Teu nome Senhor, nós profetizamos contra os altares de Baal, contra os altares de Moloque, Senhor, que têm sido erguidos nessa nação contra as nossas. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui de volta com o programa, com a intercessão nossa pelo o nosso país, pelo Brasil. Mas antes de tudo isso, hoje eu quero aqui trazer uma série de estudos da Palavra de Deus, estudos proféticos, estudos que vão nos dar direcionamento profético num tempo como esse que nós estamos clamando, estamos intercedendo pelo nosso país. E hoje eu quero falar sobre o conceito de tempo Kairos de Deus. Quero pedir que você, antes de qualquer outra coisa, você curta esse vídeo, você compartilhe o nosso canal com outras pessoas que querem se engajar, que serão tocadas por Deus para interceder juntamente conosco em favor do Brasil, ok? Pois bem, eu quero trazer aqui um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 45, versículo 5, e outro lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Diz o seguinte a palavra de Deus: para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Essa expressão, Deus me enviou adiante de vós para conservar a nossa família, a vossa vida, a nossa sucessão com vida. Essa palavra foi dita por José, já primeiro-ministro lá no Egito, primeiro-ministro de Faraó. Mas como é que nós vamos entender esse tempo passado de José? Por que Deus ele se revela depois de 12 anos, né? Segundo alguns comentadores, foi o tempo que José passou por todo aquele processo, passou pela a traição dos seus irmãos, que o jogaram dentro de um poço, depois venderam para os ismaelitas. Depois José vai para a casa de Potifar lá no Egito. Chegando lá no Egito, ele é caluniado pela mulher de Potifar, para na cadeia, lá na cadeia interpreta sonhos, depois é esquecido, até que finalmente José é convocado por Faraó para a interpretação de um sonho, e esse sonho foi dado pelo próprio Deus. Eu quero que você entenda neste momento que Deus, ele trabalha no tempo Kairos. Os gregos tinham uma definição do tempo.
Eles chamam o tempo Cronos, que é o tempo de relógio, é o tempo em que nós estamos inseridos. Tempo Cronos é o tempo que tem começo, meio e fim, que a gente tem um tempo para almoçar, para tomar as nossas refeições, mas é um tempo também que nós temos para trabalhar, um tempo que nós temos um tempo que nós temos para dormir. Então esse é o tempo do relógio. E nesse tempo de relógio nós vamos ver José, ele passa 12 anos até que aquele sonho venha acontecer, venha se cumprir na sua vida e na vida da sua família. E Deus começa a usar José com propósitos. Como é que é esse tempo Kairos? Lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim: orando em todo o tempo. Esse tempo que Paulo fala aí não é o tempo Cronos, mas é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é chamado tempo oportuno. Ele pode acontecer a qualquer momento. Esse tempo oportuno de Deus, o tempo Kairos, não depende da cronologia, não depende do relógio. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Esse é um conceito do tempo Kairos de Deus. E quando nós falamos sobre o tempo Kairos de Deus, nós falamos de um tempo em que Deus se antecipa diante de uma situação que está para acontecer. Isso porque o nosso Deus, ele vê o presente, o passado e o futuro. E aqui nessa história nessa visão de José, nesse sonho de Faraó, melhor dizendo, Deus mostrou para Faraó, Deus mostrou para aquele rei algo que estava para acontecer, mas ele não entendia porque era um sonho profético. E um sonho profético, ele precisa de discernimento espiritual. A palavra do Senhor diz que as coisas do Espírito ninguém consegue compreender porque elas parecem coisa de louco, elas parecem loucura, mas o espiritual consegue discernir. Então José discerne que Deus estava mostrando que viria uma grande fome, e era um período em que o Faraó deveria fazer algumas provisões. Faraó deveria fazer um planejamento para aquele tempo Kairos, aquele tempo difícil que ninguém em sã consciência poderia prever que iria acontecer. Mas isso acontece através da palavra profética, do discernimento profético, da visão profética que Deus faz com que José ele possa discernir. Então, o que podemos aprender com essa lição, principalmente em relação à nossa intercessão pelo Brasil? Nós estamos vivendo um tempo estratégico que Deus tem preparado, que Deus tem levantado, que antes que acontecesse esse tempo Kairos, Deus levantou intercessores para atuar em favor desta nação. Como eu sei, como eu posso compreender o tempo Kairos de Deus? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o homem sábio, segundo o coração de Deus, ele consegue discernir o tempo Kairos e o modo de Deus atuar. A palavra do Senhor fala de uma tribo chamada os filhos de Sacar, que eles conseguiam discernir, eles conheciam os tempos e as estações. Quando eles perceberam que Davi foi coroado rei sobre Israel, eles entenderam, então, pelo fato de eles serem conhecedores do tempo de Deus, eles entenderam que era o momento de eles darem cobertura a Davi. Eu quero fazer uma aplicação prática desse tempo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil.
Esse tempo que começa em 2018, esse Kairos começou a acontecer no Brasil, né, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Depois nós tivemos aquela aliança ali feita entre Brasil e Israel, e algumas coisas começaram a acontecer a partir daquele momento. E o que fazer nesse instante que nós estamos nesse tempo Kairos? Nós devemos cruzar os braços? Não. Nós devemos continuar em oração, porque no tempo Kairos, a palavra nos mostra lá em Efésios capítulo 6, Davi dizendo o seguinte, Paulo dizendo, orando em todo o tempo. Esse tempo é o tempo Kairos, com toda oração e súplica no Espírito. Ele diz com toda oração, quer dizer, com todo tipo de oração, inclusive, principalmente, uma oração em línguas. A oração no Espírito, a oração em línguas, o inimigo não consegue discernir, não consegue perceber aquilo que nós estamos falando, porque nós estamos falando diretamente com Deus. Eu quero falar em um outro momento sobre essa oração no Espírito, mas eu quero que hoje você fique com essa palavra, que nós estamos num tempo oportuno, e um tempo que nós temos que orar, e nós estamos com um projeto este ano de interceder pelas eleições que vão acontecer precisamente no final do ano de 2022. Então quero convocar você como servo de Deus, como serva de Deus, você que ama o Brasil, ama a sua família e ama o Senhor acima de todas as coisas, para vir interceder conosco em favor da nossa nação. Fique com Deus. Quero pedir que você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa fazer e deixar sua curtida aqui nessa mensagem de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso Brasil. O sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Tá queimando, tá queimando, tá queimando! Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando! Deixa queimar! Como foi nos dias de Elias. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e pelo Teu nome nós... Senhor, nós profetizamos contra os altares de Baal, contra os altares de Moloque, Senhor, que têm sido erguidos nessa nação contra as nossas...